Boa noite. Vamos ver se o pessoal tá chegando. Boa noite. Ó, Gleilson. E aí, companheiro, como estás? Caiene. Boa noite. Oi, Rosângela. Continua com as colagens? Ana Cláudia. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Estamos aguardando aí o pessoal entrar na nossa live, continuar aí. Vocês vão ouvir um nhinhinhês de vez em quando, que a minha sobrinha tá aqui. E o Mundo Bita também. A trilha sonora é Mundo Bita e a galinha pintadinha, certo? O fundo e os gritinhos mais fofos da terra. Oi, Fabinha. Oi, Júnior. Sejam bem-vindos. Maria Helena. Agora deu uma coceira aqui, como diz o bom cearense, nas ventas. Bom, gente, para vocês que estão entrando, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. Boa noite. Quero fazer o desafio. Aliás, falar, né, um pouquinho do contexto. Nós estamos vivenciando uma série aqui no Instagram do CR, né? Uma série de lives sobre sobre ter coragem para vivenciar várias e várias circunstâncias da vida. E aí o desafio maior que nós temos que vivenciar é muitas vezes ter coragem para enfrentar nós mesmos, né? Os nossos medos, enfim. Então, Luciana, seja bem-vinda. Oi, Jaque, boa noite. Bem-vinda também. Gilda, Betinho. Bom, gente, eu continuo me chamando Daisy, continuo sendo um processo contínuo de restauração, né? Lutando aí com várias falhas de caráter, lutando com a codependência emocional, com a ansiedade, controle, vivenciando dias um tanto quanto difíceis pessoalmente, né? Com problemas familiares. Quem de nós não tem, né? Mas vivenciando aqui, exercitando a vulnerabilidade, né? Que na série nós estamos aprendendo a fazer, né? Ser vulneráveis. Então, estou, né? Vivendo literalmente um dia de cada vez nessa luta que nós estamos vivendo em família. E para começar, assim, a minha partilha, né, exercendo a vulnerabilidade, eu vou fazer minhas as palavras de Paulo em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 4, verso 8. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus para que a vida de Jesus também se manifeste em nós. Sim, vivemos sob constante ataque, constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Criei em um Deus, por isso falei. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. A minha partilha. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso fixamos os nossos olhos naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos passarão, mas as que não vemos durarão para sempre. Então, hoje a minha partilha, né, a minha vulnerabilidade foi expressa através da partilha de Paulo, né?
Só por hoje eu estou aqui, né? Nas 2 últimas lives da nossa série já estava com alguns problemas, né? No que diz respeito à família, angustiada, preocupada, mas hoje eu resolvi abrir, né? Que não vou dizer o que é, porque não envolve a mim só, né? Mas entendendo que os nossos sofrimentos vão passar, e de que embora eu esteja desgastada e de que embora eu tenha as minhas limitações, então eu quero aproveitar e dar alguns avisos. Um deles é relembrar que toda segunda-feira, 8h30 da noite, você tem a oportunidade de entrar num grupo de apoio para partilhar sobre como está a sua vida, sobre as angústias, sobre as aflições, ou até mesmo para celebrar, porque a vida não é só dor, né? Tem alegrias também e vale a pena serem lembradas e celebradas e compartilhadas. Então, se você tem interesse em participar dos grupos de apoio, aqui na bio, né, que é a descrição do perfil do CR no Instagram, tem um link, você clica no link, ele vai te direcionar para várias caixinhas, né, vários retângulos, e lá tem sala, grupo de homens e grupo de mulheres, e aí você entra lá aqui, né, no caso você se encaixa. E aí você vai vivenciar também um pouco desse tempo de partilha, tempo de abrir o coração, enfim, né, tentando manter a sanidade um dia de cada vez. Outra coisa que eu quero desafiar vocês toda live agora eu tô fazendo isso, se você acha que alguém vai se sentir satisfeito ou vai ser impactado com o que nós vamos conversar hoje, nós vamos falar sobre coragem para vencer a vergonha. Gente, é tão engraçado, não é engraçado não, porque isso não é engraçado, é sério. É tão curioso como eu estudando sobre isso, né, mais uma vez, lembrando, a live, ela é inspirada no livro A Coragem de Ser Imperfeito. Ser Imperfeito. Teve um companheiro aqui que sempre implica comigo, arenga, né, como diz o cearense, e ele disse que eu tô ganhando muito dinheiro pra fazer a divulgação do livro, mas não tô ganhando nem um centavo. Mas estou partilhando de graça aquilo que eu recebi de graça. Não foi de graça, sim, porque eu paguei o livro, né? Mas assim, é precioso demais. Para mim é graça de Deus. O livro, quem tiver interesse, a gente tem ele em PDF. É só, aqui também nos stories do CR, tem a opção de você entrar em contato pelo WhatsApp. E aí a Fabinha, né, nosso guru da tecnologia, encaminha para você o livro, tá certo? Ela já manda o livro em PDF, você só faz baixar e ler. Então, se você acha que alguém tem interesse de falar sobre esse assunto, por incrível que pareça, eu me identifiquei em vários momentos preparando essa live, né, com a vergonha. Gente, eu até postei nas minhas redes sociais falando, gente, é surpreendente surpreendente mesmo. E aí, tem um aviãozinho aqui, compartilha com alguém que você acha que vai ser beneficiado com essa live, que vai ser abençoado. E se não der pra pessoa assistir online, não tem problema. Vai ficar salvo no feed aqui, como as outras lives. E também a nossa guru da internet, Fabinha, né, que graças a Deus voltou de férias. Ela posta no YouTube e tá colocando como coleções lá. Você pode também assistir pelo YouTube, ok? E aí, Fábio, boa noite! E por favor, gente, façam interações, né, perguntas, na medida do possível aqui, que eu vou olhando as minhas anotações e vou tentando responder, né, se eu não responder, não levo pro pessoal, porque eu não vi, de vez em quando eu tento voltar, mas por favor, vamos interagindo, a ideia é a gente aprender juntos, tá bom? Então, hoje nós vamos falar, nós já falamos sobre coragem para ser imperfeito, coragem para ser vulnerável, que foi a semana passada, e hoje nós vamos falar sobre coragem para vencer a vergonha. Eu sempre gosto dos conceitos de dicionário, vocês já sabem, né? A doida do dicionário. Então, no dicionário, vergonha significa um sentimento desagradável relacionado com um receio de desonra ou de passar por ridículo.
sensação de perda de dignidade ou falta de valor pessoal, humilhação, rebaixamento, desonra, enfim. Essa é a definição que o dicionário traz para vergonha. Já a Brené Brown, no livro, ela fala o seguinte sobre a vergonha. Vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que nós somos defeituosos e, portanto, nós somos indignos de amor e de aceitação. Então, quando eu li isso daqui, eu falei, uai, eu luto com a vergonha. Porque eu tenho um sentimento de inferioridade, eu acho que eu tenho vários defeitos, então, que eu não mereço amor. Então, de certa forma, eu luto com a vergonha também. É surpreendente, né? E o que a Bíblia fala pra gente sobre vergonha? Eu separei alguns versículos ao longo da live pra gente ir pontuando o que, né, a palavra de Deus fala. Oi, Jenny, mulher linda, é tu. Brasil, Sociedade Gospel. Manda um beijo pra Estezinha. Vários versículos, né, e passagens bíblicas pra gente ir vendo o que Deus fala sobre isso, né, como Deus vê. E a primeira coisa que se fala, que aparece, a primeira vez que a vergonha aparece é na hora em que o pecado é revelado no Éden. Adão e Eva e percebemos que se viram luz. E a Bíblia fala que eles sentiram vergonha, né? E foram se cobrir, foram se esconder. Então, na Bíblia, a primeira hora que aparece a vergonha é o pecado. Então, nós vamos entender que nós só podemos ser livres absolutamente, totalmente da vergonha quando nós confrontamos e confessamos aquilo que nós vivemos, aquilo que nós, vamos dizer assim, escondemos lá dentro do nosso íntimo com medo da humilhação, com medo de não sermos aceitos e com medo de que as pessoas nos vejam como alguém que não merece amor, né? A Andrea tá perguntando... Ah, sim! Do Querigma, com certeza. Comecei lá no Querigma. Que bom! Tá longe, hein? Deus abençoe você, querida. Então, a vergonha, ela é justamente aquilo que fica nos acusando. Mentindo, aquela mentirinha que conta pra gente mesmo e a gente meio que não pode pensar. E é bem complexo, porque é doloroso, né? Se expor. Então, nós só recebemos liberdade, né? E é disso que essa live trata. Falar sobre vencer a vergonha é falar sobre receber liberdade. Ter coragem para vencer a vergonha é se encontrar com a liberdade todos os dias. E como fazer isso? Nós vamos falar que existem várias formas da vergonha se manifestar na nossa vida. Existe uma diferença entre como a vergonha se manifesta no homem e como ela se manifesta na mulher. Então a gente vai ver todas as mentirinhas entranhadas e a partir de então nós podemos tomar a decisão de vencer essa vergonha, de fazê-la cair por terra e viver a liberdade de ser quem nós somos, né? Filhos amados e filhas amadas de Deus, perdoados e lavados, remidos pelo sangue de Cristo, né? Que foi derramado na cruz do Calvário e que venceu a morte, né? A esperança que Ele nos dá é que Ele venceu a morte e que nós vamos desfrutar dessa eternidade com Ele. Então, de maneira bem geral, ter vergonha é ter medo de romper algum vínculo. É ter medo de que alguma coisa que a gente faça torne a gente indigno de nos relacionar com as pessoas que estão à nossa volta. É isso que a vergonha faz com a gente. Então, pense nisso, projete isso na sua cabeça, né? Ter vergonha geralmente está atrelado ao medo de como você vai ser visto pelas pessoas à sua volta. E de que essa forma de ser visto pelas pessoas, ela se torne, vamos dizer assim, né? Oi, Gleice, boa noite, estou me identificando. Na verdade, já lutava com a vergonha sem saber. Pois é, companheira, me identifico, viu? Também lutava com a vergonha. E aí, Samia, bem-vinda, Sidney também. Existem 3 coisas que nós precisamos saber sobre vergonha.
3 coisas básicas. 1. Ela é universal e faz parte dos sentimentos primitivos de qualquer ser humano. Todo ser humano sente vergonha. 2. Todo mundo tem medo de falar sobre vergonha. Ninguém quer falar do medo que tem. Aliás, ninguém quer falar da vergonha. Olha, eu tenho vergonha disso, tenho vergonha. Ninguém fala. É como se não existisse. É um tabu maior do que falar sobre sexo nos anos 80. Tem muito a ver com o medo de fracasso. Com certeza. Sim, o tipo 3 do Enneagrama que eu diga, o tipo 6 também, né? Identifique, companheira. E 3, a terceira coisa que a gente precisa ter em mente sobre a vergonha é que quanto menos a gente fala sobre vergonha, mais controle ela tem sobre nós. Vergonha é algo que todos nós experimentamos em algum momento da vida. Aí vamos lá. Seja por aparência, seja por não ter filho ou por poder ter filho, eu não tenho filho, seja por dinheiro, seja porque eu tenho pouco, eu tenho muito dinheiro, seja por, deixa eu ver, a minha família é uma bagunça, ou a minha família é toda destruída, aí a pessoa tem vergonha disso, seja porque o filho apronta, ou porque o filho tem algum problema de saúde, seja porque a pessoa tem um problema com a sua saúde mental ou com a sua saúde física. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. Eu sou uma pessoa que tenho problemas mentais. Eu luto mais do que com ansiedade da ânsia pelo amanhã. É patológico. Então eu preciso tomar uma medicação para dormir. O nome da medicação que eu tomo para dormir chama clonazepam. É o famoso Rivotril. Você sabe o que é chegar numa farmácia e pedir um Rivotril e todas as pessoas ao seu redor olharem para você? Isso é motivo de vergonha para muita gente. Para mim não. Porque eu estou lutando contra as minhas dores. Eu estou lutando contra as minhas feridas. Eu estou tendo a coragem de chegar numa farmácia e comprar uma medicação para lutar pelo meu bem-estar e pela minha vida. Então a vergonha é algo que morre. A vergonha é algo que morre a nossa identidade. A Georgiana tá falando quando você passa por uma separação. Muito verdade, né? A pessoa quer super sumir do mapa, né? Não quer um buraco para se enfiar. Então, seja porque vivencia de alguma forma um tipo de vício, seja porque tem alguma compulsão ou disfunção no que diz respeito à área sexual, seja porque tá ficando velho, seja porque dentro da faculdade, né, os jovens aí, a minha religião é um problema, seja por traumas que vivenciou, seja por rótulos que recebeu, né? Eu era gordinha, então, era a orca, Free Willy, a baleia assassina, e por aí vai. Então, todas essas palavras, esses conceitos, todos nós já vivenciamos isso. E não falar sobre isso, o exemplo do remédio é verdade. É verdade, viu, André? Eu tô falando, é um testemunho meu. Eu tomo essa medicação pra dormir. E a sensação que eu tive quando cheguei na farmácia foi essa mesmo, de que, olha, louca, que o Rivotril é alvo de piada, mas a doença mental não é motivo de problema. Eu sou uma pessoa que tem traumas de infância e eu luto todos os dias para construir uma identidade que eu perdi. Ao longo da live eu vou partilhando algumas coisas que eu vou acrescentar. Eu criei armaduras, eu criei máscaras. E só hoje eu tenho a liberdade de dizer, cara, eu sou a Gleice, uma filha amada de Deus, que tem muitas marcas e tem uma história muito ferida, mas que eu não sou as marcas que eu tenho. Eu sou muito mais do que isso. E um Rivotril que está me ajudando a me levantar, a ter coragem para vencer os meus desafios. Ai, como eu sou grata a Deus por esse remédio, gente. Eu passei 1 ano sem dormir, tendo pesadelos, enfim, né, por conta do meu trauma. Então Deus é tão gracioso e misericordioso
Que hoje eu digo assim, Jesus, eu louvo, eu vou dormir. Obrigada, Senhor, por esse Rivotril. Obrigada pela oportunidade de ter dinheiro para comprar esse remédio. É bênção. E eu creio que vai ser temporário. Logo, logo isso vai passar. É um processo. Tudo é um processo, né? Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender é que nós temos que aceitar que a vergonha é uma dor real. Sabe? Alguns órgãos dos Estados Unidos fizeram algumas pesquisas. Eu não vou lembrar bem agora quais são os órgãos, mas a autora do livro fala, ela cita vários órgãos. Eles chegaram à conclusão de que as dores físicas e as dores emocionais, elas doem na mesma proporção. Para você ter uma ideia, né? Eu fui uma pessoa que julguei por muitos anos pessoas que lutavam com a depressão, pessoas que lutavam com a ansiedade, pessoas que lutavam com várias coisas, porque eu não conseguia compreender. E hoje eu me vejo uma pessoa que assume, eu sou uma pessoa que tem um problema mental, eu sou emocionalmente adoecida, e isso não é quem eu sou. Eu estou adoecida, mas eu sou a Gleice, uma filha amada de Deus. A Marta tá dizendo aqui que demorou, né, um tempo. Hoje vejo que não tem como evitar mais. Sempre tive medo da dependência. Gente, o medo é outro ponto, como medo, raiva, vergonha, humilhação, constrangimento. Só que eles também fazem parte daquilo que Deus nos deu para administrar. E são sensores sobre a nossa vida, para que a gente possa dizer, olha, isso aqui eu tenho medo. Tá, eu preciso enfrentar ou não. Eu posso enfrentar agora ou não. Então, nós podemos tomar decisões em cima desses sentimentos para enfrentá-los e vencer. Um dia de cada vez, é um dia de cada vez, né? Com certeza não gosto dessa palavra medo. Gente, o maior medo que a gente tem é de ter medo. E o medo é uma emoção básica que nos protege, por exemplo, de enfiar o dedo na tomada. A criança, eu tô começando bem aqui de 1 ano, ela não tem noção de que aquela tomada ali é perigosa pra ela, porque se ela tivesse, ela não ia direto pra ela quando ela chega aqui no meu quarto. Mas quando nós tomamos consciência das nossas emoções, elas nos ensinam, elas nos dão a oportunidade de tomar decisões. Então o medo, ele já me dominou. Hoje ele não me domina mais, né? Mas eu uso o medo para aprender com ele os meus limites e entender até onde eu posso ir, né? E para onde eu posso partir, né? De onde eu posso partir. Então as emoções, elas podem sim causar dor. E aí você imagina, se é difícil para um médico diagnosticar uma doença física, você imagina um problema emocional. Como é que você mensura? Não existe um exame, né? Então, nós precisamos ser muito sinceros conosco. Uma outra coisa importante de ser identificado nesse primeiro momento aqui da nossa live é a diferença que existe entre vergonha, 4 palavras que as pessoas geralmente associam como se fosse uma coisa só. Vergonha, constrangimento, humilhação e culpa, certo? Eu vou começar falando da distinção entre vergonha e culpa. Presta atenção. Você fez alguma coisa e machucou alguém, certo? Se a sua fala for fiz algo mal, isso daí é a culpa, falando. Agora, se a sua fala for eu sou o mal, aí é a vergonha. Porque a vergonha, ela mexe com a nossa identidade. Então, não é só eu fiz algo mal. Não, é eu sou mal. Entende? Isso é um ponto. Normalmente, a vergonha nos leva a culpar alguém. Quando não sou eu, né, que me culpo, que eu sou a ruim da história, que no meu caso essa luta é a minha também, né? Eu luto muito com isso. Eu acho que o mundo tá em ruínas porque a culpa é minha. Mas só por hoje eu estou escolhendo não escolher a culpa, né? Estou mandando ela só por hoje mesmo, assim, um dia de
talvez em tempo, não consigo mensurar, mas estou caminhando em vitória. E aí, normalmente, a gente faz isso com a gente ou a gente faz isso com outra pessoa. A culpa ela é tão poderosa quanto a vergonha, certo? Só que a diferença é que a culpa nos impulsiona a fazer mudanças, certo? Eu fiz algo mal, então eu preciso reparar. A vergonha diz, eu sou mal. Não tem jeito. É quem eu sou, não é o que eu fiz. Então a vergonha, ela nos paralisa. A culpa, ela nos motiva a ir lá e pedir perdão, né? Mas a vergonha não, ela corrói a parte de nós que acredita que a gente pode fazer algo diferente e mudar. E aí a tendência é, isso mesmo, eu sou assim, né? O complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Infelizmente, nós ainda vivemos num mundo, gente, isso é pesado, olha só, onde as pessoas acreditam que fazer alguém passar vergonha é uma forma de disciplinar. Não, ele precisa passar vergonha para aprender. Não, gente. A gente faz escolhas ruins e nós pagamos pelas escolhas ruins. Mas passar vergonha por causa disso vai mudar e moldar não o caráter, a identidade de uma pessoa. Então, se você é pai, se você é mãe, não faça a disciplina do seu filho com algo que ele passe vergonha, né? Faça com que ele, meu filho, olha, repare, vamos restituir. Você foi na casa do amiguinho e trouxe um carrinho? É correto isso? A mamãe e o papai vão com você lá para que a gente possa devolver, você pedir perdão. Isso não é envergonhar. Isso é disciplinar com amor e com sabedoria, né? Com equilíbrio. A vergonha, ela só gera indignidade e um ciclo doentio de autodesvalorização. Então, todas as vezes que... Eu tô falando da criança, mas a gente faz isso com adultos também, né? Às vezes, a autodefesa nos faz menosprezar o outro para nos afirmar. Não, eu preciso que aquela pessoa seja, né, humilhada para que eu não me sinta humilhada. Então, eu vou lá e ganho o debate. Isso acontece muito no âmbito político, isso acontece muito no âmbito das ideias, aquela galera mais nerd que gosta de debater. E no âmbito cristão também, que ele quer porque quer provar que a leitura dele... da Bíblia é a mais correta do que a do outro. E aí nós vamos discutir as teorias de salvação e as teorias da escatologia, né, do final dos tempos. E um diz uma coisa, o outro diz outra, e a galera fica se degladiando. A missão integral, enfim, né? Tô aqui devagada, disfarça. Mas quando eu faço isso para promover vergonha no outro, isso não é saudável. Isso não é disciplinador, isso não é pedagógico. Isso é machucar a alma de alguém, né? O outro sentimento que é confundido com a vergonha é a humilhação. Aí o que é? A humilhação, ela passa muito longe de ser vergonha. Mas ela pode se transformar em vergonha quando? Quando a pessoa... E eu me senti humilhada. Se eu me apropriar daquilo dali e disser e acreditar naquela mentira ou naquela situação, aquilo dali vira vergonha. Entende? A humilhação pode virar vergonha, mas elas não são a mesma coisa. E o constrangimento? O constrangimento é o mais leve de todos. O constrangimento, às vezes a gente vai rir. Por exemplo, tô andando na rua, levo uma topada e me esborracho no chão. Eu sinto um constrangimento, o rosto, né, fica vermelhinho, levanta aquela cara assim de... Mas às vezes gera até uma diversão, é engraçado às vezes. Isso é o constrangimento. E ele passa bem longe mesmo da vergonha, né? Então, assim, eu fiz essa definição desses 4 sentimentos para que a gente entenda que conceitos são importantes. Quando eu dou nomes para as coisas com as quais eu luto, eu sei exatamente com o que eu estou lutando, eu vou atrás das armas corretas para lutar e eu vou em busca de guerreiros aptos a me ajudarem nessa caminhada, que são os parceiros de caminhar. Os parceiros de caminhada, os prestadores de conta, a rede de apoio, né?
O segundo ponto, que eu tenho 4 pontos para tratar com vocês, né? Um era o que era vergonha, o segundo é vulnerabilidade e vergonha. A vergonha, ela detesta ser o centro das atenções. Então, o que a gente tem que fazer é falar sobre vergonha. Porque aí ela começa a murchar. Entende? Eu tenho vergonha de quê? Eu tenho vergonha de que as pessoas saibam que, ai meu Deus, que eu vivi isso, que eu fui aquilo. Quando eu começo a falar dessas coisas, eu não preciso falar pra todo mundo. É onde entra a vulnerabilidade e o cuidado da live passada, né? Eu não preciso falar pra todo mundo o tempo todo, mas eu preciso ter pessoas de confiança para abrir o meu coração e fazer com que essa vergonha murche e eu não me torne um escravo do meu eu. Sabe? E do meu eu falso, do meu falso eu, que é pior, que não é quem eu fui criado para ser. Então, geralmente, a vergonha ela é nutrida pelo nosso medo de mostrar o lado sombrio. Né? De mostrar esse nosso lado que nós descobrimos a força que nós temos com a luz. Então, assim, eu sempre digo, quando eu vou pro presídio, eu falo muito para as meninas, né, nas alas lá onde elas estão, que às vezes na nossa caminhada é necessário abraçar a escuridão para reconhecer o poder que a luz tem nas nossas vidas. Então eu preciso abraçar o lado sombrio, que é a vergonha, que é aquilo que eu me envergonho, que é aquilo que me constrange, aquilo que, meu Deus, eu não quer quem saia nunca. Sabe, se você olhar pra Jesus, você acha que Jesus vai ficar passado, mas ele já sabe. E ele fica lá de cima dizendo, querido, confessa. Confessa os teus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros a fim de que sejam curados. Então, Deus, ele nos aceita como nós somos. Olha só em Salmo 103, o verso 11 ao verso 13, como é que diz Deus, como Deus nos aceita. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre o céu e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Ele nos ama, não existe nada que a gente faça que faça ele nos amar mais ou nos amar menos. Nada do que a gente vai falar vai ser revelador para Deus, né? E a pessoa com quem você vai escolher para caminhar, escolha uma pessoa coerente, escolha uma pessoa confiável e uma pessoa que não vai ficar lá fazendo caras e bocas e vai julgar. Não, não. Um ambiente seguro. Prepare-se e encontre um ambiente seguro e coloque isso pra fora. Porque aí assim a vergonha vai murchar e a liberdade vai alcançar o seu coração e você e eu, nós vamos conseguir viver um dia de cada vez sendo quem Deus nos criou pra ser, né? Filhos amados dele e perdoados, né? É impressionante a quantidade de tempo e energia que a gente gasta tentando evitar esses territórios difíceis da nossa vida, né? Eu vou dizer pra vocês, a nossa vida, da nossa alma, da nossa essência. Eu comecei o meu processo de restauração, eu tinha 26 anos. Eu tenho 32, né? 26, 27, uma coisa assim. 27, faz 5 anos. E aí, assim, gente, eu negligenciei sentimentos a vida inteira. Eu não sentia. Eu racionalizei tudo. Então eu tinha vergonha de que as pessoas vissem que eu sou frágil, que eu sou aquela menininha que sofreu abuso, para dizer e falar e a liberdade de ser eu não aconteceu. Eu sou totalmente livre? Ainda não, mas eu estou em processo de libertação. A Gleice que tá falando com vocês hoje, quem me conhece sabe, é uma Gleice completamente diferente, né? É uma Gleice que aprendeu a aceitar quem Deus a fez, né? Então, assim, eu tenho liberdade de estar fazendo essa live, de brincar e de falar aqui as bobeiras que às vezes eu falo, as palhaçadas que eu falo, entende? Então, assim, é um processo de falar
derrubar a vergonha e encontrar liberdade. O que nós não prestamos atenção é que esses momentos que a gente tem tanto tempo negligencia, eles são os únicos capazes de nos tornar verdadeiramente livres. E aí é onde entra o versículo de 1 João 9. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Bota pra fora, cospe, humilha a vergonha e vença a vergonha, né? Precisamos entrar em contato com a vergonha para abraçar a nossa vulnerabilidade. Para quê? Quando eu sei o que me gera vergonha, aí eu posso fazer o quê? Rapaz, eu vou ser sutil e vou tentar driblar essa vergonha para vencer ela, mas ela vai ficar lá buzinando no teu ouvido, sabe? E é curioso porque assim, nós não podemos nos mostrar enquanto estamos apavorados com as coisas que as pessoas vão pensar de nós, e nós não podemos transferir a nossa autoestima para as pessoas, né? O nosso valor não é baseado no que as pessoas pensam. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Semana passada, eu fui confrontada pela minha madrinha dos 12 passos, né? Eu tenho mestrado. Eu fiz graduação, eu fiz pós-graduação, eu fiz o mestrado, tô fazendo uma outra pós. Eu gosto de estudar. E aí eu conversando com ela e tal, ela falou assim, Gleice, menina, parece que você tem vergonha do seu mestrado. Gente, quando ela falou isso, porque toda vez eu digo assim, gente, grande bosta, bobagem, só um título, isso é... Não, é muita. Eu conversei com algumas companheiras que eu acompanho, né? Não é pouca bosta, não, é um caminhão carregado de bosta, é muita, né? Eu fiz muito durante esse período desse mestrado para construir uma tese, apanhei. Nossa, gente, sofri mentalmente. Então, por que eu vou me envergonhar? Eu tenho esse título para me enaltecer. Aí né? Aí é o extremo oposto. É esse orgulhoso. Agora, não ter a capacidade de admitir para mim mesma que eu lutei e conquistei o mestrado. E ele me ajudou a forjar o caráter que eu tenho hoje, ele me ajudou a forjar o meu entendimento da vida. Poxa vida, por que eu vou ter vergonha disso, né? Então, eu tô aprendendo a lidar com isso. Quando eu falei pra vocês que eu fui muito confrontada enquanto eu preparava a live, eu já tinha lido esse livro, eu apanhei de novo. E tô apanhando, porque eu tô falando pra vocês o que eu estou apanhando, né? Eu não tô batendo em vocês, eu tô apanhando junto com vocês. Então, nós não podemos deixar que as pessoas sejam um termômetro pro nosso valor, entende? E aí nós corremos o risco de duas coisas. Ou você pode até mostrar uma coisa, você mostra tudo, porque você pode até mostrar alguma coisa, mas você não vai mostrar tudo para não correr o risco de ser rejeitado, né? Ou se o que você tem a oferecer não é bom o suficiente, aí você... A vergonha, né? Não é você. A vergonha, ele diz que você não é talentoso o bastante, você não é bom o bastante. E isso acontece em ambiente empresarial, isso acontece na igreja, isso acontece em casa. Não, eu não vou dar essa ideia não, que ela é muito idiota. Oi? Ouse! Não se envergonhe, não ouça a vergonha. Fale! E se as pessoas não toparem a sua ideia, não é sobre você. A ideia talvez não tenha sido bacana, mas não é que você não é talentoso e não é bom bastante. Se desafia a fazer mais e fazer melhor. É uma alternativa, né? Se quisermos ser plenos, precisamos ser vulneráveis, e para isso acontecer, nós precisamos aprender a lidar com a vergonha. E se ela vier correndo assim, tipo a criança para abraçar a gente, em câmera lenta, e você dá uma desviadinha assim, deixa ela passar direto e se estabacar no chão. É isso que a gente tem que fazer com a vergonha. A Samia tá dizendo aqui, me identifico, fui criada para ser forte e aprendi a me defender a qualquer custo, e quando eu não conseguia me defender, senti raiva por ficar vulnerável
nunca me permiti mostrar minha sensibilidade. Né? Infelizmente isso é muito comum. É interessante, eu queria só, pra gente entender que nós somos bons e ruins ao mesmo tempo, a autora ela faz uma referência. Quem já assistiu Harry Potter vai saber do que eu tô falando. Quem não assistiu, eu não quero conversar com você. Tô brincando, gente. Sou apaixonada por Harry Potter. Mas assim, tem um momento em que o Harry, ele encontra um padrinho. Ele não tinha ninguém na vida dele, de repente aparece um padrinho e ele cria expectativas daquele padrinho, porque ele é órfão de pai e de mãe e tal. E ele percebe que existe algo de ruim nele, que ele tem sentimentos ruins, né? E ele pergunta pro cara, né, pro Sirius, né, se ele é uma pessoa ruim, se ele é uma pessoa má. Aí o Sirius responde pra ele. Ai, gente, eu adoro essa passagem. Você não é uma pessoa má. Você é uma pessoa muito boa a quem coisas ruins aconteceram. Além do mais, o mundo não está dividido entre pessoas boas e comensais da morte, que é um pessoal ruinzinho que tem no filme, né? Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é a maneira como escolhemos agir. Este é quem você realmente é. Eita, pois toma, né? Olha só o Harry Potter filosofando sobre as nossas vidas. Então, nós podemos escolher fazer a vida diferente, né? Tem uma passagem de 2 Timóteo 1, verso 7, que diz assim, ó: pois Deus, presta atenção, pois Deus não nos deu espírito que produz temor e covardia, mas sim nos dá amor e autocontrole. Quando nós formos capazes de encarar a vergonha, nós seremos capazes de mudar o cenário, qualquer que seja ele. Sim, e ainda será decepcionante em alguns momentos, né? Pode ser que você vá lá e eu vou com a ousadia que tem lá em 2 Timóteo 1,7. Espírito de covardia. Aí você vai lá, faz e sabe qual é o nome disso? Vida. O nome disso é vida. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas não é sobre você, não é sobre a sua identidade. É sobre os interlúdios da vida, os percalços da vida. A caminhada é assim, né? Então, a receita pro fracasso é a vergonha. Isso é um ponto, né? Quantas coisas nós deixamos de fazer muitas vezes porque a vergonha nos impede. Gente, eu fico pensando esses grandes teóricos, teólogos, sei lá, filósofos, grandes inventores que venceram a vergonha e de fato construíram, né? Porque eles ousaram fazer coisas que ninguém naquela época queria fazer. E eles se frustraram. Você acha que o Santos Dumont fez o primeiro avião e ele saiu voando perfeitamente? Claro que não! E ele foi percebendo e tal. Então a nossa vida também é assim. Então que a gente tenha coragem para vencer um dia de cada vez a vergonha. E como a Emiliana tá falando, que a gente não nos torne, né, prisioneiros da opinião dos outros. Nós não somos o que os outros pensam de nós, né? Às vezes a vergonha ela vem como uma reprodução de frases que nós ouvimos na infância. Ah, você não vai conseguir. Ah, esse menino é muito calado. Ah, essa menina é muito magrinha. Ah, essa menina é muito gorda. Ah, essa menina é muito... Sabe? Para, isso tudo é mentira. Ouse vencer a vergonha daqueles boatos do passado também, né? E com relação a isso que a Emiliana falou, a opinião dos outros, sabe qual é a dica que eu tô usando e tá sendo sucesso? Eu peguei do livro, que é assim, cara, deixa eu ver, quem é que tá falando? Aham, certo. Ok, você tem relevância na minha caminhada? Tem. Ok. Tá na arena do meu lado lutando a minha luta comigo? Ok, aí eu vou levar em consideração o que você tá falando. Agora, se você é alguém que chega, passa na minha frente, solta uma sobre mim e não faz a menor ideia das milhas que eu caminho, gente, leve em consideração a opinião de quem é relevante na sua caminhada. A coragem de ser imperfeito.
Certo, Célia? Um outro ponto que eu queria trabalhar com vocês é a diferença da vergonha entre homens e mulheres, certo? Eles vivenciam a vergonha de uma forma diferente. Por exemplo, as mulheres. Na mulher, o primeiro gatilho da vergonha é a aparência. Eu tô eu sou uma boa mãe, eu não sou uma boa mãe. Aí pronto, aí começa. Esses são os dois principais gatilhos. E as mulheres são constantemente casamento, eu solteira, tudo vai casar. E se não tiver que casar? Né? E se Deus me criou para servir em tempo integral e não casar? E aí? Vou viver frustrada? Eu não. Né? Eu tenho que viver grata pelo que eu tenho hoje. E quando a pessoa é casada, quando é que vai ter filho? Aí quando tem um filho, quando é que vai ver o outro filho? Aí quando a mulher tem filho, é casada e trabalha fora, aí vem a galera, como é que tu dá conta da casa? Tu consegue? Será? Então essas coisas são gatilhos para vergonha na mulher. Mas a maior dificuldade da mulher no que diz respeito à vergonha é todo mundo espera que ela seja perfeita. Nós fomos treinadas para ser tudo para todos. Desde pequeno. A Sammy fez uma partilha aqui e é exatamente isso. A vergonha nas mulheres funciona como uma teia. Ela tá presa e quanto mais tenta sair, mais presa fica. E isso porque qualquer coisa que a gente fizer vai deixar alguém zangado ou desapontado. Então eu vou ficar quieta. Essa exigência de sermos modestas, doces e submissas ainda pode parecer ultrapassado, mas ainda é algo que se espera, que se idealiza na mulher no século XXI, né? E muitas mulheres se frustram por não conseguirem dar conta desse recado. E muitas mulheres não conseguem se expressar e ter a própria voz por causa disso. Então, toda hora nós nos deparamos com comentários que apontam falhas por sermos mulheres. Aí, ó, estacionou o carro torto porque é mulher. Semana passada eu falei que se ficar torto e ficar dentro da vaga, por causa da minha luta com o perfeccionismo vai ficar lá torto, mas tá dentro da vaga. Mas a tendência da minha cabeça é pensar que alguém vai dizer porque é mulher. Então eu quero fazer muito bem feito para não sobrar isso pra mim. Tá todo sujo. Sabe o que é que ajuda? A história do mandar pro spam também. Quem é que tá falando? Qual é o motivo que tá falando? E tá do lado da arena lutando comigo? Tá não? Então entra por um buraco do ouvido e sai pelo outro. Simples assim. Agora os homens. Esses sofrem com a vergonha, viu? Mulheres, nós sofremos, mas os homens sofrem muito mais. Muitos homens não conseguem se expor para suas parceiras, amigas, filhas. Eu tô falando do feminino porque nós mulheres cobramos isso, certo? Seja vulnerável, partilhe comigo o que está acontecendo com você. Mas aí quando o homem fala, aí a mulher fica insegura e vai fazendo aquilo, porque ela acha que o homem tem que ser o homem de aço. Olha só que loucura. Enquanto nós temos que ser perfeitas, os homens não podem ser fracos. Esse é o discurso da sociedade que a gente vive. Então, a gente precisa entender o que é do outro. Poxa, o cara sofre com isso, é dele. O que eu sinto com isso é problema meu. Quem tem que administrar sou eu, não vou jogar nos peitos dele. Né? Se eu me sinto insegura com a partilha do meu companheiro ou de um amigo meu, quem tá insegura sou eu, quem tem que lidar com isso sou eu, não é ele. Né? Ele já tem demanda demais. Então, basicamente, os homens vivem sob a pressão da frase: não seja fraco. Tudo diz pra ele: não seja fraco. E quando muda a frase é: seja o todo-poderoso. Ninguém consegue ser sub-humano. Sabe aquela conversa de que homem fica na caixinha do nada? Vocês já ouviram? Né? Muitas mulheres falam: tá na caixinha do nada, o homem consegue ficar na caixinha do nada. Eu acho que aquela caixinha do nada não é de nada, coisa nenhuma. É de tudo. É dos sentimentos, é das marcas, é das feridas, que ele não
sem ser porque a caixa, quebra a caixa e fala, ou então ele fica revoltado e vive aleatoriamente feito doido, né? Ou simplesmente ele aceita e deixa pra lá. Quantos homens deixam de chorar perdas, de seguir profissões artísticas, por exemplo? Eu tenho o dom das artes, eu quero ser artista porque isso é cor de homem, não, né? Quantos homens deixam de ser românticos com as suas esposas, de ajudar em alguma coisa porque isso é cor de mulher, né? Então, quantas marcas são carregadas e... Por que, gente? A vergonha é isso. Ela consome o ser, a identidade da pessoa. Então, quantos homens são estúpidos com as suas mulheres porque eles enxergam exatamente a partir das suas caixinhas que as mulheres precisam estar nas teias. Para além do não seja fraco, tem a história do Todo-Poderoso, né? Então aí entra a questão da profissão, de ser um bom profissional, de ser um bom provedor, eu tenho que ser sacerdote, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Aí a mulher fica, não, ele não é fraco não. E o Paulo dizendo que o homem não chora. Nós pedimos que os homens sejam transparentes, mas nós não sabemos lidar com essas demandas. E os homens tendem a transformar medo em raiva. Por exemplo, o menino tá jogando bola, aí ele cai. Sei lá, né? Tropeçou no outro e caiu. O técnico manda ele se levantar, levanta. E ele quer chorar e o técnico diz que ele é um maricas, por isso. E aí o que ele faz? Ele pega aquele medo que ele tava do técnico, da gritaria e da situação, e ele transforma em raiva. E ele parte pra cima e por aí vai. E esse padrão se reproduz ao longo da vida. E os homens aprendem sobre sexo. Os homens aprendem desde cedo que a iniciativa tem que ser deles, é responsabilidade deles. E se algum dia a mulher não quis, aí o problema é que ele se sente rejeitado e a rejeição para o homem é vergonhoso. O que nós não podemos ignorar é que medo e vulnerabilidade são inevitáveis, são emoções poderosas demais para serem ignoradas. E aí tem alguns padrões, né, entre homens e mulheres. É isso que a gente faz, né? Eu julgo o outro que eu me julgo, e aí dentro do casamento, dentro do namoro, dentro de uma relação de amizade de sexos opostos, isso também acontece demais. Ficamos tão desesperados por nos livrar da vergonha que nós atacamos o outro para nos afirmar, que é aquilo que eu falei no começo, né? E o CR, gente, traz uma esperança de que tem muitas pessoas tentando fazer com que isso seja diferente. Que coisa boa! E assim, gente, tem tanto assunto para falar, mas eu vou passar pro... Depois de entender tudo isso, Gleice, o que eu vou fazer? A primeira coisa é nós precisamos ser resilientes, não desistir, segue a caminhada, ter empatia, exercitar a autoaceitação. Sabe o que é você olhar pra você com o amor que você olha pra uma pessoa que tá sofrendo? Olhe pra você assim, né? Reconhecer a vergonha e compreender os mecanismos dela e usá-las a seu favor, né? Sair desviando aquela história de com vergonha, vem correndo, eu vou sair pela tangente, ela vai se estabacar no chão e eu vou seguir a minha vida. Praticar a consciência crítica, isso é muito importante. Até que ponto você está pensando e sentindo o que é verdade, né? Porque se a gente vem vivenciando um padrão de vergonha ao longo do tempo, né? Aí, meu irmão, a gente não vai mudar do nada. Então a gente precisa fazer essa autocrítica, né? O que tá me movendo? Fazer isso aqui, a vergonha? Opa, pera aí, vou desviar dela, né? Então, falar sobre a vergonha, ser acessível para ouvir o outro. Todas as vezes em que se vir nessa situação de vergonha, fazer alguns exercícios, né? Praticar a coragem de ficar acessível. Conversar consigo mesma como se estivesse acolhendo alguém que sofre. Assumir o que aconteceu e lidar com isso. Fiz mesmo, e o que é que eu vou fazer com isso, né? Nós não somos o que nos acontece. Lembra do trecho aqui do Harry Potter? Nós somos o que nós escolhemos fazer com isso. Então eu não sou responsável pelo que fizeram comigo, mas eu sou total e completamente responsável pelo que eu escolho fazer com isso. E eu escolho encarar, eu escolho lutar e eu escolho insistir. E quando
E quando eu tô com medo... gente, coragem não é não ter medo. Coragem é ir cagando de medo, mas ir. Era assim que eu exercia a coragem. É assim que eu exercito a coragem. Eu tô morrendo de medo, mas eu vou. E no meio do caminho, o medo, eu vejo que aquele gigante não era tão grande quando eu chego mais perto. Entendeu? E eu vejo que eu posso ver melhor as falhas e as maneiras de lutar. As fragilidades, né? Então, nós precisamos entender que passar vergonha é uma experiência, é inevitável, mas também que os outros, porque suas feridas, se não se cuidarem, sangram em cima de outras pessoas, e isso não é legal, né? Então nós precisamos ter esse zelo e esse cuidado, né? De, poxa, eu não vou sangrar as minhas feridas em cima das pessoas, elas não têm nada a ver com isso, eu preciso olhar pra mim e tratar, né? Uma outra coisa que precisa ser pontuada é a responsabilidade que nós temos com a intimidade das pessoas que nos procuram a fim de ser vulneráveis conosco. Por exemplo, alguém me procura e, Gleice, eu preciso ouvir lá a sua live, eu queria compartilhar algo com você e tal. Aquilo é tão precioso, aquilo é uma responsabilidade que eu não tenho direito de contar pra ninguém. Você tá entendendo? Você tá com... Eu não quero ser marcada pelas pessoas como a Gleice que viveu isso. A Gleice que toma o Rivotril, olha. A Gleice, olha aí, ela toma, olha. Tudo bem que eu tô falando isso em rede mundial, é porque a minha vergonha já não existe mais mesmo. Mas o que eu tô querendo dizer pra você é, a história que é depositada nas suas mãos, ela é confiada a você. Então seja leal a isso, né? A melhor maneira de enfrentar a vergonha é se tornar cada vez mais autêntico. Quando você sabe quem você é, não vai precisar de afirmação de ninguém, não vai precisar ficar com vergonha de comprar o Rivotril na farmácia como eu fui lá e fico brincando com as atendentes e tal. Olha aí, mulher, olha, cheguei no nível do Rivotril. Aí mandei para as minhas amigas, é oficial, sou doida. Mas claro que não, né? Olha como... E isso é um momento de vulnerabilidade, né? Quando eu brinco com isso, eu quero levar isso da forma que eu quero. E eu deposito a confiança nessas pessoas porque elas sabem o tamanho das minhas feridas e elas celebram comigo o avanço que é eu ter aceitado essa medicação, porque foi uma relutância muito grande minha, né? Pelo preconceito. Então nós temos 3 minutinhos para acabar a nossa live. Me chamo Andréia, como faço para salvar esse vídeo? A live fica salva, Andréia, aqui, né, na páginazinha do Instagram, quando você abre onde fica as fotos, no feed, vai ter a live aqui. E na semana é postado no YouTube do Celebrando Restauração também, tá bom? Então é só você ficar conectada que você tem acesso e pode encaminhar, pode baixar. Tá que a Fabinha, aí, ó, a Fabinha. Gente, a gente fala que a Fabinha é assim, a gente pensa, né, no caju, a Fabinha já vem com as castanhas torradas. Ela já respondeu a Andréia. Valeu, Fabinha. Obrigada, amiga. Isaías 61:7 diz assim, ó. Em lugar de vergonha e desonra, ó o que Deus faz. O que Deus fala, enfim, né? Então ele diz assim pra eles: em lugar de desonra, de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra, terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Olha, o que Deus oferece, gente? E eu quero terminar a nossa live citando um trecho da música do Legião Urbana, que diz assim, ó. É a mesma que fala, mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira, tá? Mas tem um trecho que combina bastante com o que a gente tá vendo hoje, ó. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Olha que forte. Quantas chances eu desperdicei quando tudo que eu queria era provar para as pessoas que eu não precisava provar absolutamente nada para ninguém. É isso que Deus diz para nós. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós somos filhos amados de Deus e acabou. Então, meu desejo é que você tenha coragem para vencer a vergonha. E muito obrigada pelas contribuições, pela participação. Um beijo!
Deus abençoe vocês. Acabou o nosso tempo.